Uniclac. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de legislação específica. Eu sou a professora Débora Botan e tenho a grata satisfação de conduzi-los na análise, no estudo, na compreensão, no alcance de um decreto, Decreto número 3298 de 99, decreto este que regulamenta a Lei 7853 de 89. A Lei 7853 de 89 já foi objeto de estudo aqui por nós. Nós já vencemos essa respectiva lei. Só que essa lei, ela tem um decreto que a regulamenta, que a complementa. Decreto este 3298 de 99. Uma curiosidade: este decreto que regulamenta a respectiva lei, ele só surgiu quando? 10 anos depois, Então a lei é de 89 e o decreto que a regulamenta é de 99, ok? Ele é um decreto, galerinha, um tanto quanto extenso, ok? Nós temos aí em torno de 70 a 71 artigos para nós estudarmos, mas nós vamos vencendo juntos, etapa por etapa. Sejam todos bem-vindos, peço a companhia de vocês, a paciência de vocês, ok? E vamos que vamos na análise dessa legislação. Então, iniciamos agora a análise do decreto 3298, que regulamenta a Lei 7853 de 89. A nossa aula parte 1, ok? E nós estamos ainda, trabalhando legislação específica que fala sobre promoção da inclusão social, que fala do amparo, do apoio, que fornece as condições gerais de inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. Então, para nós abrirmos a nossa aula, eu achei muito bacana esse dizer aqui, achei muito bacana. Olha só, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Eu achei uma máxima incrível isso daqui. E é justamente, cada ave voa à sua maneira, cada ave voa ao seu modo, mas todas têm o direito igual de voar. E assim somos nós, iguais e diferentes nos nossos voos, mas totalmente iguais no direito de voar, ok? E muito, pessoal, muita gente se fala, promoção, inclusão da pessoa portadora de deficiência, que a pessoa portadora de deficiência tem o direito, de ingressar na escola de ensino regular. Para quê? Para gerar o bem-estar social, o bem-estar pessoal daquela pessoa portadora de deficiência. Só que, na verdade, às vezes nós temos esse olhar que essa inclusão fará bem a pessoa portadora de deficiência. Sim, fará bem a ela, mas fará um bem maior ainda às outras pessoas, ok? O aprendizado, o aprendizado dessa convivência, o despertar o chamado princípio da solidariedade humana. Ou seja, quando uma pessoa portadora de deficiência, ela ingressa numa empresa, ela ingressa numa escola, ok? Ela faz parte da comunidade, ela está fazendo bem. Isso está fazendo bem a ela e um bem muito maior às outras pessoas que passam a ter essa compreensão aqui. Cada um vai fazer o seu voo à sua maneira, mas todos temos o direito igual de voar, ok? Então o bem, pessoal, não é para essa categoria de pessoas em especial. O bem maior é para a sociedade que aprende a conviver, aprende a respeitar, aprende a admirar. Por quê? Porque da palavra deficiência, se nós tirarmos o D, o que resta?
eficiência, ok? Então, quando nós olhamos para um colega de trabalho, quando nós olhamos para um colega de turma, nós não temos que enxergá-lo com o D na frente. Nós temos que enxergá-lo como uma pessoa capaz, uma pessoa eficiente, uma pessoa que tem os mesmos direitos que nós, ok? Até porque todos somos iguais, ok? Apenas alçamos voos diferentes, certinho? Então, bora para a aula, na verdade? Bora para a aula, professora, vamos lá. Olha só, apresentação do texto de lei. Este decreto 3298 de 99, conforme nós já falamos, ele regulamenta a lei 7853 de 24 de outubro de 1989. Essa lei dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência e ela consolida normas de proteção a essa categoria de pessoas e dá outras providências, ok? Então o decreto, a análise da aula de hoje é decreto 3298 de 99, que regulamenta a lei 7853 de 89. Aí aqui eu trago uma observação para vocês, ó. Então, olha só, eu trago aqui uma observação para vocês. A observação é a seguinte: quando vocês forem imprimir o texto de lei, a lei seca, para acompanhar as aulas, para fazer uma leitura anterior, próximo da prova, ok? Vocês vão digitar lá no Google, decreto 3298 de 99. Aí vai aparecer assim para vocês: decreto 3298 de 99 com alterações. Aí você clica ali, ok? Então você vai imprimir o decreto 3298 de 99 com alterações. Alterações de qual lei? Alterações do decreto 5296 de 2004. Ou seja, nós também já estudamos, né, as legislações 10.048, 10.098 de 2000 e também já vimos o decreto 5296 de 2004 que regulamenta a 1048 e a 1098 de 2000. Pois bem, este decreto 5296 de 2004, ele trouxe algumas alterações, algumas pequenas alterações em relação ao decreto objeto da aula de hoje, ok? Então, o decreto 3298 de 99, ele é um decreto com alterações, tá? Do decreto 5296 de 2004, ok? Então, quando for imprimir, imprima o decreto 3296 de 99 com alterações. Ou seja, alterações de qual legislação? Alterações do decreto 5296 de 2004. Tá? Então, olha só, uma observação. Este decreto possui algumas alterações em seu texto. Alterações derivadas do decreto 5296 de 2004, que regulamenta as leis 1048 e 1098 de 2000, as quais, respectivamente, disciplinam sobre atendimento prioritário e normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, ok? Então, o nosso decreto da aula de hoje, 3298 de 99, ele é um texto com alterações do decreto 5296 de 2004, ok? Só essa observação para vocês terem conhecimento que na hora de imprimir a respectiva lei seca, né, que aqui nós temos uma leizinha que nós estamos comentando, trabalhando ela, tá? Vocês vão imprimir este decreto com as respectivas alterações. Pois bem, galera, bora então para o artigo 1º, que eu sei que vocês estão ansiosíssimos para conhecer o conteúdo, o teor deste decreto. Bora! Capítulo 1. No capítulo 1, nós trabalhamos o que neste decreto? As disposições gerais, as diretrizes básicas, os pilares de sustentação deste decreto, o objeto dele, o foco central dele. É isso que nós vamos trabalhar no capítulo 1, referente às disposições gerais. Pois bem, artigo 1º do decreto 3298 de 99, tá? Artigo 1º. A política nacional
para a integração da pessoa portadora de deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício, né? Então elas compreendem o quê? Um conjunto de orientações normativas. Esse conjunto de orientações normativas tem por objetivo assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, tá? Ela é representada, ela compreende, ela é representada por um conjunto de normas. Ela é representada por um conjunto de leis e de decretos, tá? Ela representa a política que visa a promoção da inclusão social, que visa garantir, né, o bem-estar social, emocional e econômico da pessoa portadora de deficiência. Ela é representada por um conjunto de normas, que significa leis e decretos. Leis e decretos que visam assegurar o quê? O pleno, o total exercício dos direitos individuais e dos direitos sociais das pessoas portadoras de deficiência. Quando falamos em pleno exercício, estamos falando em gozar dos direitos que lhes são garantidos de maneira plena, sem exceção. Direitos esses garantidos na Constituição Federal, denominados de direitos individuais e direitos sociais. Como direitos individuais, nós temos o quê? O direito à vida, o direito à liberdade, ok? Lá no artigo 5º, direito à imagem, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Já os direitos sociais, nós temos lá no artigo 6º, no artigo 7º, que é, por exemplo, o direito ao trabalho, ok? É um direito social, ok? Aí aqui eu trago uma observação para vocês, ó. Vamos lá. A garantia, uma observação e um comentário referente ao artigo 1º. A garantia de tratamento igualitário a todos deve ir além da letra fria da lei, deve ir além da letra fria da norma, deve estender-se, deve projetar-se, deve alcançar de fato, de maneira efetiva, de maneira plena, de maneira concreta, as pessoas portadoras de deficiência. Pessoas essas que devem ser inseridas no convívio social. Pessoas essas que têm o direito de usufruir em plenitude das garantias que lhes são asseguradas pela Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, ela é para todos. O Estado é para todos. As garantias individuais e as garantias sociais, elas são estendidas para todos os cidadãos, ok? Independentemente se esse cidadão apresenta ou não alguma limitação física ou mental, ok? Por quê? Por tratar-se de ser humano, ok? Independentemente da sua condição física ou mental. E para tal, é necessário que a sociedade receba orientação e imposição de comportamento por meio de normas que apresentam novos comportamentos e regramentos diante das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, o artigo 1º está falando o seguinte, olha, nós precisamos fazer com que as garantias sejam estendidas, sejam projetadas, que essas garantias alcancem de fato todo e qualquer cidadão, portador ou não de deficiência, em especial os portadores de deficiência. Por quê? Porque eles precisam ser, via de regra, chamados. Eles precisam ser convidados para integrar o convívio social. Por quê? Porque por vezes uma limitação física, uma limitação mental, pode o quê? Segregar esse ser humano, segregar este cidadão, e ele não se sentir à vontade para estar no convívio social.
E esse chamamento ao convívio social, esse convite à inclusão social, como que ela se faz? Como que ela se dá? Ela se dá por meio de leis, por meio de decretos que impõem à sociedade novos comportamentos. Impõe à sociedade novos comportamentos a fim de alcançarmos e efetivamente realizarmos a inclusão social. Um exemplo disso é a conhecida lei de cotas. Ela chega para o empresário e fala: olha, na sua empresa você tem mais de 100 empregados. Você obrigatoriamente vai ter que ter um novo comportamento a partir de agora. Você vai ter que contratar pessoas que apresentam alguma deficiência. Isso é ditamento de novos comportamentos mediante a legislação, ok? Então essa política de integração, essa política nacional de integração à pessoa portadora de deficiência, ela se faz por meio de um conjunto de normas, por meio de um conjunto de leis, por meio de um conjunto de decretos que se apresentam diante da sociedade e colocam o quê? Os novos comportamentos, ditam novos comportamentos. Agora a sociedade tem que agir dessa maneira diante dessa categoria especial de pessoas. Por quê? Porque eles também têm o direito de usufruir plenamente das suas garantias individuais e sociais, asseguradas na Constituição Federal, ok? E aqui nós temos aquilo que nós acabamos de comentar juntos, direitos individuais, são aqueles descritos lá no artigo 5º da Constituição Federal, como vida, liberdade e igualdade, né? Mas não a igualdade fria da letra da lei, né? Essa igualdade material, essa igualdade real, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Os direitos sociais estão descritos lá no artigo 6º e 7º da Constituição Federal, como por exemplo, direito ao trabalho e direitos políticos, ok? Tá? Direito ao trabalho e direitos políticos. Então o artigo 1º garante o quê? Garante o pleno exercício dos direitos individuais e dos direitos sociais. Tá? E como que ele garante isso? Como que ele garante isso? Por meio de normas, por meio de um conjunto de normas, leis e decretos que ditam novos comportamentos para a sociedade. Então olha só, artigo 2º. O que o artigo 2º fala para nós? Cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive os direitos à educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência, assistência social, transporte, edificação pública, habitação, cultura, amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem o quê? Seu bem-estar pessoal, seu bem-estar social e seu bem-estar econômico. Então o objetivo é promover o bem-estar pessoal, o bem-estar social e o bem-estar econômico dessa categoria especial de pessoas, ok? Vocês devem estar percebendo que alguns dispositivos legais, né, estão soando semelhantes, estão soando para vocês conhecidos. Por quê? Porque nós já fizemos a leitura deles na lei, né, que este decreto regulamenta. Tá? E quando nós falamos, pessoal, em bem-estar pessoal, bem-estar social, bem-estar econômico das pessoas com alguma deficiência, nós estamos falando o quê? De vê-las felizes. Estamos falando de vê-las inseridas na sociedade. E aí eu trouxe para vocês 3 imagens que refletem assim de maneira muito clara, que salta aos olhos o bem-estar dessa categoria de pessoas. Olha só, olha o bem-estar. Aqui eu tenho um bem-estar o quê? Emocional. Aqui eu tenho um bem-estar social. A mesma coisa e a mesma coisa, ok? Bem-estar é isso, é felicidade, é ter a certeza que todos os seus direitos individuais e sociais estão garantidos, ok? Olha só,
Esse aqui vocês já devem ter visto palestras, ele é um famoso palestrante, ok? Palestras dele. Eu li uma reportagem dele, não me recordo agora em qual revista, e uma parte que me tocou muito foi o depoimento dele falando assim, olha, ele fala nas palestras, nas conferências que ele realiza, ele fala que ele tentou por várias vezes suicidar-se, ok? E aí ele nunca tinha pensado em constituir família, constituiu família, casou-se, depois não tinha pensado em ser pai, e acabou sendo pai. E aí uma curiosidade, ele ficava pensando, gente, eu nunca poderei abraçar o meu filho, como que vai ser isso, eu não poder abraçar o meu filho? Aí ele pensou, eu já tenho a solução, eu vou ser o melhor pai que eu puder para o meu filho, porque eu sendo o melhor pai para o meu filho, eu não precisarei abraçá-lo, ele virá até mim e irá me abraçar, ok? Veja só, isso é inclusão social, isso é bem-estar social, emocional e econômico também, ok? Por quê? Porque quando nós estamos inseridos, né? Quando nós pertencemos a alguém, quando nós pertencemos a uma comunidade, quando nós nos sentimos parte de um corpo, parte de uma comunidade, né? Esse bem-estar emocional, esse bem-estar pessoal e social, ele vai abrir portas e por conseguinte você também vai alcançar o bem-estar econômico, tá? Então falou em bem-estar, não tem como eu não trazer essas imagens aqui para vocês, tá? Então agora vamos lá, detalhando então o artigo 2º. Vamos lá? Bora, rapidinho, vamos lá. Direitos básicos, educação. Quando fala que as pessoas portadoras de alguma deficiência têm direito à educação, nós estamos falando em quê? Em acesso à instrução pré-escolar, a ensino fundamental, ensino médio, supletivo, superior, por meio que da rede de ensino regular ou por escolas especiais, quando necessário for. Por que escolas ou por escolas especiais, quando necessário for? Porque o ideal é que as pessoas portadoras de deficiência, elas recebam instrução escolar no que? No ensino regular. O ideal é que elas recebam essa instrução no ensino regular, ok? O ideal é esse. Se não tem como receber as instruções, né, no ensino regular, em razão da particularidade da deficiência, aí sim ela vai ser colocada, né, ela vai ser conduzida até uma escola especial, tá? O que não pode é ficar sem receber instrução escolar. Tá? Vamos lá. Direito à saúde. É um atendimento, diz respeito ao atendimento médico e médico hospitalar, de urgência e emergência, ou ainda habilitação e reabilitação. Habilitação no que diz respeito ao preparo desse candidato para ingressar no mercado de trabalho. A reabilitação, estamos falando de alguém que sofreu um acidente, ok? Seja um acidente de trabalho, seja um acidente doméstico. E agora ele precisa se reorganizar, né? Para novamente integrar o mercado de trabalho. Mas nós vamos ver, tem um capítulo próprio, específico neste decreto, que diz respeito à habilitação e reabilitação profissional, tá? Só para vocês saberem que quando fala em habilitação e reabilitação, estamos falando no campo da saúde. Direito ao trabalho é o direito que todo cidadão tem de integrar o mercado de trabalho, seja por meio de concurso público, seja por meio, né, seja pelo ingresso de uma empresa privada, por meio de uma entrevista ou por meio de um processo seletivo de uma empresa privada, que não concurso público. Direito ao desporto e a inclusão dessa categoria de pessoas nas modalidades de esporte, como nós tivemos nas Paralimpíadas, não é verdade? Direito ao turismo. Quando falamos de direito ao turismo, nós vamos englobar o quê? A situação dos hotéis, né, estarem o que? Preparados para bem receber as pessoas portadoras de deficiência. Quando nós falamos preparados, estamos falando preparados em duas frentes. Preparados em relação à edificação, essa acessibilidade,
ok? Essa acessibilidade urbanística, ok? E também estamos falando o quê? De preparo, capacitação de recursos humanos, tá? Nós precisamos, além de desobstruir, além de afastar as barreiras físicas, também precisamos afastar as barreiras humanas. Nós precisamos ter não apenas rampas, tá? Nos hotéis, não apenas sanitários preparados, não apenas corredores largos, nada disso. Além disso, precisamos ter pessoas capacitadas para receber e para bem tratar as pessoas portadoras de deficiência, ok? E chega de ok que já está irritando, né? Eu já entendi, vou cortar isso aqui. Vamos lá. Direito ao lazer e à cultura. Diz respeito ao acesso a parques, a teatros, a cinemas, a museus. Em relação aos parques em especial, nós temos já os parques que são destinados por meio de lei 5% de cada brinquedo, 5% de cada brinquedo deve ser adaptado, deve ser acessível. Em relação aos teatros, nós temos o que? Os locais reservados para os cadeirantes, temos os locais previamente reservados para aquelas pessoas que têm uma deficiência auditiva, para aquelas pessoas que têm baixa visão, tá? Tem direito à previdência e assistência social. Quando falamos de previdência e assistência social, reflete o direito de ser amparado pela previdência ou pela assistência social, representado por um valor mensal, né? Tendo em vista que não pode exceder em alguns casos, tendo em vista que não pode exercer em alguns casos atividade laborativa, ou quando pode, na condição de contribuinte. Significa a seguinte situação, representa a seguinte situação para nós. Quando nós falamos que o portador de deficiência, ele tem direito à previdência social e à assistência social, nós estamos trabalhando aqui duas frentes, ok? A previdência social, lógico, é aquela pessoa, portador de deficiência, que trabalha, que contribui, certo? E a assistência social, já o assistencialismo, é aquela pessoa portadora de uma deficiência que a impede de trabalhar. Então ela vai precisar da assistência do Estado, ela vai precisar receber um valor mensal para custear as suas despesas, tendo em vista que a sua deficiência a impede de exercer qualquer atividade laborativa, tá? Então, previdência social na categoria de contribuinte. Assistência social quando não há possibilidade de trabalhar, não há possibilidade de contribuir. Transporte, acessibilidade em todos os meios de transporte. Aqui também nós temos uma legislação específica, que nós temos o que? Acessibilidade no transporte terrestre, acessibilidade no transporte aéreo, no transporte ferroviário, no transporte metroviário e no transporte aquaviário, não é mesmo? Em edificações públicas e habitação. Nas edificações públicas, né, nós vemos a todo instante por aí que são necessários rampas, são necessários elevadores, ok? E da habitação. Como assim, professora? Acessibilidade em edificações públicas? Eu até compreendo, é fácil nós compreendermos. Agora, acessibilidade na habitação, sim. No programa de habitação, né, esses programas aí que nós vemos, Minha Casa, Minha Vida, alguns brincam, Minha Casa, Minha Dívida, enfim, olha só, nós temos algumas habitações destinadas, previamente planejada às pessoas portadoras de deficiência. E mais, olha que bacana, olha o que a lei garante. Imagine que quando a pessoa foi contemplada com aquela habitação, não tinha ninguém na família portador de deficiência. Alguns meses depois, em razão de um acidente automobilístico, um membro daquela família perde o movimento das pernas e precisa, né, agora fazer uso de uma cadeira de rodas. Diante disso, essa família, ela pode pleitear a troca. Ela pode pleitear o que, olha, essa habitação já não está mais acessível a nós. E eu tenho direito à habitação acessível. Então vai fazer o remanejamento, vai fazer a troca. Eles vão sair de uma habitação não acessível para uma habitação acessível.
toda planejada, toda arquitetada para atender às necessidades agora deste morador, certo? Vamos lá? Amparo à infância e à maternidade. Diz respeito ao cuidado, à atenção, a programas voltados que são dispensados, o quê? Que saem em defesa dessas categorias de pessoas que cuidam da criança, que cuidam da mulher, que cuidam da gestante, ok? Exemplo, orientação à formação familiar, cuidados médicos no decorrer e após a gravidez. Quando fala dessa amparo à infância e à maternidade, nós estamos falando o seguinte, que nós vamos acompanhar, tá, essa categoria de pessoas desde o que? O planejamento familiar. Lembram essa foto anterior aqui que nós vimos? Olha só, deixa eu voltar. Olha, aqui, ó, planejamento familiar. Então nós vamos acompanhar este casal, ele vai ser acompanhado para o planejamento familiar. Vai ser realizados estudos, né, para ver se os filhos deles qual é a carga genética que eles vão passar para os filhos deles. Durante a gravidez, a mulher, a gestante, ela vai ter todo o acompanhamento, todo o amparo. Durante o puerpério, também, que é logo pós a gestação. E essa criança, o possível filho deste casal, eu estou atribuindo um filho a eles, né? O possível filho deste casal, aqui na nossa ficção, vai receber todo o amparo e todo o cuidado. Se portador de deficiência, também vai receber todo o trabalho, todo o estímulo que é necessário para despertar e aprimorar as potencialidades desta criança. Aqui a mesma coisa, olha só. Aqui nós temos a situação de um pai portador de deficiência e um filhinho que não é portador de deficiência, ok? Então vai ter todo este amparo, a criança e a família, ok? É isso que significa amparo à infância e à maternidade. É abraçar a família como um todo. Esses direitos básicos, eles representam o mínimo que deve ser oferecido pelo Estado para que os destinatários desses serviços possam obter bem-estar pessoal, bem-estar social e bem-estar econômico, certo? E aqui nós trazemos o quê? Algumas imagens, né? Ou seja, direito à educação inclusiva, de preferência no ensino regular, não sendo possível em escolas especiais. Direito à saúde, olha só, aqui nós temos psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Isso aqui é o que? É o estímulo garantido à criança portadora de deficiência, tá? O estímulo que é garantido às crianças portadoras de deficiência para o quê? Para estimular, para aprimorar, para desenvolver todas as habilidades e potencialidades dela. Aqui nós temos o quê? O direito ao trabalho, a ingressar no mercado do trabalho. Aqui nós temos refletido o direito ao transporte acessível. Aqui nós temos o direito ao lazer garantido, aqui os brinquedos que nós havíamos falado, brinquedos adaptados para receber essas crianças. E aqui uma gravura o quê? Representando o direito ao lazer, o direito à cultura. Olha que bacana! Teatro acessível, oficinas e palestras, ok? Então aqui algumas imagens representando as garantias do artigo 2º do respectivo decreto sob análise, pessoal. Olha só, agora nós vamos fazer a leitura do artigo 3º. Este artigo 3º, ele é um artigo conceitual, ok? Ele vai explicar, ele vai conceituar algumas situações para nós. Por exemplo, o que se entende por pessoa portadora de deficiência? O que se entende por deficiência mental? Ok? E assim por diante. Vamos lá? Então, olha só. Para os efeitos deste decreto, para fins de aplicação do decreto, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou de uma função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, ok? Então, deficiência é toda debilidade ou toda perda, ok? Que impeça aquela pessoa de ter o regular desempenho compreendido pela sociedade. Inciso 2. O que é deficiência permanente para este decreto? É aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Ou seja, deficiência permanente é aquela que, apesar das chances de novos tratamentos, ela não tem o que? A possibilidade de ser revertida. Incapacidade. Incapacidade é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Aqui nós temos, por exemplo, as próteses, as órteses, ok? O texto sob análise apresenta o que pode ser compreendido por deficiência. Deficiência permanente e incapacidade para fins de aplicação do referido decreto. Tá? Então, o artigo 3º fala quem é considerado deficiente, o que é uma deficiência permanente e o que é uma incapacidade. Tá? Artigo 4º. É considerado pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. Agora o artigo 4º traz para nós quais são as categorias de deficiência, tá? Deficiência física, deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência visual, tá? Então a deficiência representa a perda ou incapacidade de um membro, de um sentido, de uma função. Tá? A deficiência permanente é aquela deficiência que se instalou na vítima e, apesar de novos tratamentos, ela ainda é considerada irreversível. Já a incapacidade representa uma debilidade que pode ser corrigida, que pode ser melhorada por meio de ajudas técnicas, certo? Agora artigo 4º. Vamos ver as categorias de deficiência. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho das funções. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de um texto que foi alterado pelo decreto 5296 de 2004, ou seja, algumas deformidades estéticas, algumas cicatrizes, por exemplo, tá? Elas não vão atrapalhar o desempenho do membro do sentido da função. Se não atrapalha o desempenho do membro do sentido da função, não é considerado deficiência. Segundo, deficiência auditiva. É a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, auferida por audiograma nas frequências de 50, 1000 kHz, 2000 e 3000. Ok? Terceiro, deficiência visual. É a cegueira, que pode ser total ou parcial. Tá? Na cegueira total, nós temos zero visão. Na cegueira parcial, a pessoa ainda consegue distinguir o claro do escuro
e ela consegue ver alguns vultos. Vamos lá. Deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que é o que a gente chama de cegueira parcial, significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Também uma redação dada por este decreto 2004. O inciso 4, a deficiência mental. O que compreende a deficiência mental? A deficiência mental é o comprometimento do funcionamento intelectual, significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, ou seja, é uma deficiência, né, intelectual significativamente menor a que a do padrão esperado. Se apresenta antes dos 18 anos e vai atingir mais de 2 habilidades, como comunicação e cuidado pessoal, dificuldade em comunicar-se com as pessoas, o convívio social e fazer a própria higiene. Por exemplo, habilidades sociais comprometem a utilização dos recursos da comunidade, compromete a saúde e a segurança do deficiente, as habilidades acadêmicas, intelectuais, compromete o lazer e o ingresso no mercado de trabalho. Quinto, deficiência múltipla. É a associação de 2 ou mais deficiências. Por exemplo, nós temos uma pessoa que é deficiente física e deficiente mental, ok? Seria uma deficiência múltipla. Então, artigo 3º e artigo 4º são artigos conceituais. Artigo 3º vem conceituando o que é pessoa deficiente, quem é considerado deficiente, ok? A deficiência permanente e a incapacidade. O artigo 4º vem falando das deficiências para nós: deficiência física, deficiência mental, deficiência visual e deficiência auditiva. Artigo 5º, né? Agora capítulo 2, dos princípios que vão reger a respectiva lei. Vamos lá? A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional dos Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro princípio: desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural, ou seja, Estado e sociedade agindo juntos, de mãos dadas, ok? Ou seja, sempre partimos da máxima que para a promoção e integração social, o Estado não pode agir sozinho. Não é suficiente a ação do Estado, somente a ação do Estado para fazer a promoção e integração social. Tá? Pelo contrário, ele deve atuar em parceria com a sociedade civil, porque é essa que acolhe a pessoa portadora de deficiência, né? Exemplo, a Ordem dos Advogados de São Paulo mantém uma comissão dos direitos da pessoa com deficiência e promove ações de integração. Eles fazem campanhas conscientizando e até, vamos dizer assim, educando a sociedade para bem acolher, bem receber essas pessoas. Eles desenvolvem cartilhas explicativas, né, sobre quais são os direitos da pessoa portadora de deficiência. Então é um exemplo de Estado e sociedade civil organizada, trabalhando juntos em prol da promoção social. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Ou seja, trata-se de medidas normativas, trata-se de normas, de leis, de decretos que impõem comportamentos à sociedade, que culmina na integração e promoção social, por meio da educação, do trabalho, do lazer, da cultura, do desporto, por exemplo. Ou seja, o segundo princípio é utilizar mecanismos legais, operacionais, ou seja, por meio de normas, por meio de leis, por meio de decretos, chega e impõe para a sociedade este novo comportamento, certo?
Terceiro, respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade, por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos. Isso aqui é ótimo. Por quê? Porque o portador de deficiência, ele é plenamente capaz, tal qual qualquer outro, ok? Então ele dispensa paternalismo. Tá? A única coisa que ele quer é igualdade de oportunidades. Não quer paternalismo, não quer facilidades. Ele não precisa disso. Ele é plenamente capaz, tal qual todos nós, que não apresentamos aparentemente nenhuma deficiência, né? Aparentemente. Porque tem muita gente por aí que se diz normal, que não tem nada de normal, não é verdade? E quem que é normal? O que é normal? O que é normal? Não existe isso, né? Então vamos lá. Ou seja, deve ser dispensado no oferecimento de oportunidades, igualdade de oportunidades, respeitando as garantias constitucionais estendidas a todos. Ou seja, essas garantias, elas são estendidas a todos. E de fato, pessoal, se nós pararmos friamente para analisarmos, nem tinha necessidade de termos todas essas legislações de promoção e integração social à pessoa portadora de deficiência. Nem tinha necessidade, porque quando nós lêssemos todos são iguais perante a lei, lá na Constituição Federal, isso já devia ser uma garantia o quê? Estendida, projetada de maneira igualitária para todos. Mas a nossa sociedade precisa ser despertada em relação ao princípio da solidariedade. E despertar este princípio da solidariedade na sociedade não é fácil. Como que se faz? Se faz por meio de políticas, né? De políticas públicas integradoras das pessoas portadoras de deficiência. Em especial, nós começamos como? Impondo novos comportamentos à sociedade. E como que se impõe novos comportamentos na sociedade? Mediante normas, mediante lei, mediante decretos, que é necessário observar. Com isso, aos poucos, nós vamos despertando, né? E vamos alimentando, fomentando o princípio da solidariedade que deve ser despertado em mim, em você, em todos nós a cada dia. Por quê? Porque não é somente dever do Estado a promoção e inclusão social. Promoção e inclusão social é dever do Estado de mãos dadas com a sociedade civil. Dever do Estado de mãos dadas com todos nós. Ok? Finalizamos o primeiro bloco da nossa aula referente ao decreto 3298 de 99 e fica a mensaginha, pessoal, que você nunca duvide da força que tem. O meu desejo é que você nunca duvide da força que tem, ok? Peço gentilmente que vocês avaliem a nossa aula, ok? Já é praxe, já é costume, né? Já é hábito. Então dá um clique, avalie a nossa aula e eu estou à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos, para tirar toda e qualquer dúvida. Galerinha, valeu, um forte abraço. Já estamos de volta para a parte 2 da análise deste decreto. Até mais, pessoal.